Olá, Joyce, boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Tá funcionando Boa meu tarde, áudio? Renata. Assim, Sim, eu te escuto aqui. Eu já estou me ajeitando para abrir o vídeo aqui. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bem. Joyce, só me apresentando, eu sou o Fernando, eu sou o moderador da sessão de hoje. Eu recebi as instruções por e-mail, eu não sei se é tu que é responsável técnica hoje pela sala. Boa tarde, a internet Boa caiu tarde. aqui. Eu vou. Boa tarde, Everton, tudo bem? tudo bem, graças a Deus e vocês? Eu não sei se a Luciana está por aqui. Ela é a assessora na sessão. Oi, Joyce, eu não sei, acho que a Luciana ainda não, mas eu sou o Fernando, eu sou o moderador hoje, tá, da discussão. Eu estou aqui como suplente e assessora certo, da Luciana? Obrigada. Beleza, Joyce, prazer, obrigado. Olá, boa tarde, Mariana, tudo bem? Bem-vinda.
Boa tarde, Luiz. Olá, pessoal, boa tarde. Eu acho que eu estava na sala errada, peço desculpa. Agora acho Acontece que no estou na certa. presencial, acontece também no online, né? Interessante que eu estava na outra sala, aí eu disse, ninguém falou nada aqui ainda, que estranho. Aí eu fui olhar na programação e fui na agenda, aí entrei no link direto da agenda, aí deu certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, querido. Joyce, eu vi que nós estamos aqui com representantes de todos os trabalhos, tá? Dos 4 trabalhos que a gente tem para apresentar. Eu não sei se a gente pode começar, se esperamos a Luciana, se eu reivindico aqui o host para eu mesmo pilotar, eu fico à disposição, tá? Pronto, eu estou aqui também à disposição. Como o senhor falou, todos já estão aqui na sessão, então a gente já pode dar início, né? Lembrando que eu não sei como o senhor já combinou com eles, como vai ser a questão da apresentação, por vídeo ou online, ou ao vivo. Eu ia colocar agora só, ia combinar com eles isso. Eu vi que aqui a gente já tem a representação dos 4 trabalhos da nossa tarde. Então, prazer, eu sou o Fernando. Hoje fiquei responsável por fazer a mediação do nosso debate. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Então, nós temos 4 trabalhos. O primeiro é o papel da auditoria interna na governança pública das universidades públicas federais, uma análise exploratória e descritiva. O segundo é participação cidadã nas cidades inteligentes, identificando mecanismos nas cidades brasileiras. O terceiro, engajamento dos atores centrais na avaliação de projetos de extensão em cursos de ciências sociais aplicadas, na perspectiva do modelo de saliência dos stakeholders. E, por fim, qualidade percebida no saneamento básico, uma análise a partir dos 4 componentes. A minha sugestão é que a gente siga a ordem que está aqui na programação do evento. O pessoal pode ficar à vontade aí para solicitar partilhamento de tela, se preferir apresentar. Eu vou ler muito rapidamente aqui o e-mail que a gente recebeu ontem com as instruções para as sessões. Eu não sei se vocês também receberam essas instruções, acredito que sim, mas eu só vou repassar aqui muito rapidamente, tá? Então, assim, as sessões de apresentação de trabalhos terão duração de 1h30 e serão distribuídas, enfim, em 6 sessões aí, no caso da organização do evento. A apresentação de artigos científicos terá a duração de 8 minutos. Este ano, os autores apresentarão seus trabalhos em sala. Não mais haverá apresentação dos vídeos, eles ficarão apenas para fins de análise do Congresso. Após a apresentação de cada trabalho, haverá um breve tempo para discussão dos trabalhos, com duração também de 8 minutos. E ao fim de todas as apresentações, realiza-se a sessão de debate com duração de 22 minutos. Então, essa é a proposta da organização do evento. Eu sei que é um grande desafio a gente conseguir apresentar em 8 minutos. Eu não sei quem já tinha essa notícia de tempo, se isso já tinha sido acordado com vocês ou não,
Mas a gente combina o seguinte: vocês tentem usar, né, na medida do possível, até 15 minutos, e o que sobrar de tempo a gente consegue fazer um debate, tentar propor alguns encaminhamentos aqui, tentar encarar esse desafio aí coletivamente de apresentar de 8 a 12, para a gente ter um tempinho de debate. Pode ser assim? Fica legal, pessoal? Professor, eu posso estar cronometrando o tempo e colocar um joinha aqui quando fizer então, mais ou menos entre 13 a 15 minutos, tá certo? Ok, eu vou te pedir para fazer com 10, pode ser? 10, ótimo, então. Porque aí a gente tem um aviso prévio para o pessoal ir encaminhando o encerramento. Fica a liberdade Certo. para vocês esticarem um pouquinho mais se necessário, tá, pessoal? Combinado, Acho então. que, Só acho que a uma. Renata levantou a mão, pode falar, Renata. Está me ouvindo? No Sim. meu caso, no caso foi o meu colega que fez a apresentação, eu gravei o vídeo. Teria como ser disponibilizado o vídeo, porque eu não vou ter o PPT aqui em mãos para mim fazer a apresentação. Não tem problema? Eu posso Eu estar vou. reproduzindo. Se tu Então, puder, eu ok. te agradeço. Ok. Obrigada. Eu também, Fernando, gostaria de que fosse reproduzido, porque eu não estou com. Eu tenho os tópicos, a não ser que eu não repasse aqui o data show. Eu não tenho certeza, a Joyce pode talvez falar melhor com relação a essa determinação que eles passaram de pedir para que seja apresentação, né? Eu acho que a Isso. gente pode acordar de usar o vídeo como ferramenta ao invés de usar o PowerPoint, mas que tenha um momento aí que vocês parem e apresentem, tentem Sim, expor um pouco mais, porque se ficar só a exposição, aí eu temo que a gente esteja quebrando uma regra geral do evento, que não é bacana, e aí pode ter alguma questão, enfim, de formalização depois da apresentação, etc., para vocês que a gente não quer. Então vamos flexibilizar sim, pode ser. Vocês podem usar o vídeo como ferramenta, instrumento aí para apresentar o que quiserem, mas eu vou pedir que tenha uma parte dialogada. Pode ser, Mariana. Legal. sim, tranquilo. Aí É, esse diálogo, desculpa, aí esse diálogo a gente pode fazer tipo ao final da apresentação do vídeo, porque o vídeo vai ter o áudio, aí a gente complementa com mais informações, pode ser, Sim, pode. para não Pode ficar ser ou no pausando início. e tá. Isso, pode ser sim. Eu não sei se o pessoal aqui seria a própria Mariana, na verdade. O papel da auditoria interna na governança pública das universidades é contigo, né, Mariana? Isso. Perfeito, então. Então a gente pode começar por ti? Sim, então, mas eu não tenho. Vocês têm aí o vídeo? Eu não tenho aqui, Mariana. Deixa eu ver se a Joyce tem. Tu tens aí? Então, por favor. eu vou reproduzir aqui, só um minutinho, tá? Porque como os artigos. Eu estou procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu. Se entrar na programação, Colocar meu também tem, carregador, né? pessoal, só um minuto. Eu me dei conta de deixar abertos aqui os artigos de vocês, mas os vídeos eu não. Vocês vão dizendo, por favor, se deu certo, se sai som, tá? Estamos visualizando aqui. Tá saindo som? Não. Pronto. Então, Não, do posso ir vídeo do para mim início? não. Do vídeo para mim não tá saindo som. Não? Só um minuto. E agora? Sergipe, irei apresentar o trabalho
sobre o papel Agora da sim. Aldin na governança pública Obrigado, das Jorge. universidades Pronto, eu vou do públicas início, federais. tá? O trabalho. Eu sou Mariana, da Universidade Federal de Sergipe, e irei apresentar um trabalho sobre o papel da Aldin na governança pública das universidades públicas federais. O trabalho foi desenvolvido juntamente com o colega Joenson e a professora também Gedisleide, todos os dois colegas, professores da Universidade Federal de Sergipe. Então, nosso trabalho ele foi dividido em introdução, referencial teórico, metodologia, análise dos resultados, considerações finais, tá? Na introdução, a gente elenca, a gente cita um pouco sobre os princípios da administração pública, a importância de acompanhar a gestão dos recursos, né? Acompanhar as informações de como são aplicados esses recursos, a integridade dessas informações, a transparência, a legalidade dessas informações. A gente também faz uma abordagem sobre a importância da administração interna e aí a Aldin, né, para garantir toda essa transparência, toda essa legalidade das informações da administração pública. E aí, no caso, nós estamos nos referindo às universidades públicas federais, a relevância, né, do papel da Aldin nas universidades. Então, o que é a Aldin, qual a sua importância, né? Até que ponto também é importante até a gente fazer essa discussão para saber se as pessoas conhecem o papel da Aldin, né? Saber o quantitativo de publicações, de estudos que têm sido feitos em relação à auditoria interna nas universidades. Com isso, né, quando nós começamos a fazer esse levantamento, a acompanhar, a querer saber sobre a importância, através dos estudos, né, através de pesquisas, do papel da Aldin, a gente observou que há uma escassez de informação. Então, é um assunto que não tem sido tanto pesquisado, tanto discutido. E com isso, a gente trouxe a ideia de analisar os resultados, né, de pesquisa exploratória e descritiva sobre o papel da Aldin na governança pública das universidades federais. Com isso, traçamos alguns objetivos específicos, né, que são identificar, analisar as principais áreas das pesquisas e aí vocês vão ver na metodologia que em 2017 é que foi, vamos dizer assim, um boom, né? Foi um ano em que houve uma discussão maior. Investigar as principais contribuições, então, através dessas pesquisas, quais foram as contribuições desses estudos para a governança, e aí a gente retrata um pouquinho, inclusive no nosso referencial teórico, a importância da governança pública, né, nesse processo de gestão das universidades. E também tivemos como objetivo, né, específico propor, através desse nosso estudo, recomendações para aprimorar a prática da auditoria interna, considerando suas melhores práticas identificadas na literatura, né, da auditoria interna, na gestão pública, na governança, das universidades públicas federais. A revisão de literatura praticamente foi dividida aí com esses três tópicos, né, em que a gente fala um pouquinho de auditoria, os conceitos, a sua evolução no país. Depois a gente traça a importância da auditoria interna no setor público e faz o link com governança nas universidades. A metodologia do trabalho foi uma metodologia de revisão bibliográfica e uma análise sistemática, né? Utilizamos a bibliometria. Nossa base de dados foi a Web of Insights, tá?
Então, assim, nesse primeiro momento, para fazer essa análise, utilizamos os termos de auditoria interna, que era o foco, né, do nosso trabalho, e universidades públicas, tá? Através desse levantamento, nós fizemos uma análise aí sistemática, com abordagem descritiva, exploratória e qualitativa, tá? Essa análise ela foi desenvolvida visando explorar, basicamente, as características como o ano de publicação dos textos, dos trabalhos, principais autores, principais instituições e países. Então, os resultados, né, através da análise bibliométrica, nós conseguimos identificar 44, no primeiro momento, 44 trabalhos de pesquisa. Desses 44, fizemos um mapeamento, fizemos uma leitura e verificamos o que tinha mais relação com o nosso tema, com o nosso objeto de pesquisa. Então, esse número caiu para 17 textos, 17 trabalhos publicados. E a distribuição, como nós falamos, né, ela foi, não definimos, não condicionamos um tempo, tá? E aí podemos observar com isso de 1998 para cá. Então, 17 trabalhos nesse período. E que podemos também, observamos que um quantitativo maior foi de 2017 para 2024, tendo como área gestão, administração pública e educação. E com nossas considerações finais, com recomendações futuras de novos trabalhos, inclusive de um estudo de caso. Obrigada. Obrigado, Joyce. Obrigado, Mariana. Eu ia pedir se pudesse aproveitar os minutinhos para falar um pouquinho do que tu quiseres, assim, da pesquisa de vocês. Achei bem interessante o tema. Vou aguardar para tecer meus comentários mais adiante. A gente vai ter um momento para isso ao final. Mas queria te provocar a falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, Mariana. Ainda tenho tempo, né? Boa tarde a todos e a todas. Foi bem complicado fazer esse vídeo em 8 minutos. Inicialmente eu passei de 10, depois foi lá para 12, depois eu corri e fiz em 6. Mas, assim, foi um tema interessante para a gente. A ideia, a vontade de se fazer esse trabalho é justamente porque eu trabalho com a disciplina de auditoria interna, já trabalhei com auditoria interna em um outro setor público, e eu vejo essa necessidade dentro particularmente da minha universidade, né, em que eu estou. Então, ultimamente a gente tem feito e eu comecei a perceber que lá na nossa universidade havia ainda uma lacuna, né, de se pensar, de se implementar, de como se trabalhar a auditoria, de como se fazer uma conscientização com a comunidade acadêmica, porque também já fiz parte da gestão do meu curso, sou professora do curso de Ciências Contábeis. Então, é, antes de pensar em implementar, de como melhorar o controle interno, a auditoria interna da minha instituição, eu pensei em pesquisar, em discutir o que é que tem se falado por aí sobre, né? E aí nós percebemos essa escassez, inclusive porque no slide não deu tempo, os trabalhos que foram, as áreas mais citadas estão em negócios, né, economias, mas só temos 7 trabalhos. Então, assim, apesar da gente ver, foram 44, mas relacionando o que a gente queria trabalhar, né, com o nosso objeto, foram 17. Nós levantamos os 44, fizemos uma leitura dos resumos, e aí víamos que não tinha nada a ver, uma coisa em saúde, outra coisa em psicologia. E aí, como a gente queria falar em controle interno, área de governança, área de transparência, dessa questão do acompanhamento dos recursos públicos, que é de um orçamento da educação, que é um dos mais volumosos,
né, que nós temos, esse número caiu para 17 de trabalhos publicados. Então, foram 7. Então, assim, de 1998 até 2024, são poucos. Nós temos 2 em um ano, depois 3, 4. E o mais citado, o trabalho que teve o maior número de citações foi um do Reino Unido, que é bem interessante, que ele teve 124 citações. Então, assim, como esse trabalho ele foi o mais citado, a gente teve interesse também de fazer a leitura, né? E com esse trabalho nós observamos da necessidade de uma cultura organizacional junto à comunidade, investimentos em tecnologia também, né? A valorização da transparência. E outro fato importante, colegas, é que a gente observou que o maior número de publicações de trabalhos feitos nessa área foi justamente com a implementação das exigências do Tribunal de Contas, né? Justamente com a lei da responsabilidade fiscal, tá? Então, assim, as recomendações que a gente faz do nosso trabalho é justamente uma ampliação de base de dados, porque a gente só trabalhou com Web of Science, né? E a gente pensou um futuro trabalho com a Scopus, o Google School e outras bases específicas. Outro detalhe importante que a gente acha como recomendação, fazer um comparativo de um trabalho internacional com o nacional, né? É uma das nossas ideias. E isso. Trabalhar também com outros métodos, por um estudo de caso, né, ou com entrevistas junto aos gestores das universidades. Talvez fazer no primeiro momento na região Nordeste, depois ampliar esse número. Eu vou dizer que esse primeiro recorte que tu trazes foi o que eu diria que mais me chamou a atenção do trabalho. Essa escassez, vamos dizer assim, quando traz para a temática das universidades. A auditoria interna é uma temática que a gente pode trazer para qualquer forma organizacional, né? Quando a gente entra nessa forma específica, eu achei interessante esse corte e como diminui mesmo a quantidade de estudos. Tem um porquê disso, acho que é interessante pensar também. Mas muito bacana, obrigado pela tua explicação e parabéns pela apresentação, Mariana. Obrigada. A gente pode voltar depois, acho que vai sobrar um tempinho para a gente fazer uma discussão geral. O segundo trabalho, pessoal, deixa eu puxar aqui a nossa lista. É participação cidadã nas cidades inteligentes, identificando mecanismos nas cidades brasileiras. É do Luiz Antônio Félix Júnior e do Elton Oliveira de Moura. Isso. Eu sei que o Luiz já está por aí. Vocês me Luiz, escutam bem? Sim, você vai apresentar. Vou, Ótimo, vou apresentar. ótimo. Eu fiz o vídeo, né, de 8 minutos, mas eu vou preferir apresentar porque ficou mais corrido lá. Aí, de repente, eu consigo apresentar melhor aqui. Tá a tela Bacana. cheia, tudo tranquilo? Não tá tela cheia, mas a gente consegue ver já a tua apresentação aqui. Seria só aumentar. Então, vê aqui. Foi? Agora foi para a tela cheia? Ainda não. Para Ainda mim não. aqui. Deixa eu parar de novo aqui. Vou fazer agora novamente. E agora? Não? Sim? Agora Sim, sim. Perfeito, está super bom. Posso começar? à vontade. Por favor. Pessoal, boa tarde, né? Ainda boa tarde. Agradeço a participação, a atenção de todos, né? A essa apresentação.
O nosso trabalho ele fala sobre participação cidadã nas cidades inteligentes, identificando mecanismos nas cidades brasileiras. Esse trabalho ele foi orientado por mim, que sou Luiz, né, professor do IFPB, e em conjunto com o professor Elton, do IFRN. Nós orientamos as alunas Júlia, Rosane e Maria Rebeca em um BIBIC, tá? No Instituto Federal de Alagoas, que anteriormente eu era de lá. Essa nossa pesquisa, ela ela trata, né, sobre a participação cidadã focado em cidades inteligentes, né? Então, essa temática das cidades inteligentes, ela surge aí com o objetivo de uma busca de solução nas cidades, né? Uma forma de melhor gerir os espaços urbanos e a gente quis observar especificamente como é que o cidadão estava participando dentro dessa cidade, né? Então, a gente observou que o Bernoni Riccardi, ele fala que esse cidadão ele tem um papel fundamental na definição dessa cidade, né? E que sem esse engajamento desse cidadão, sem a participação desse cidadão, efetivamente, qualquer estratégia, por mais inteligente que ela seja, ela não vai ser bem sucedida. E no trabalho de Cortez e Luciano, eles falam que poucos são os mecanismos que são observados, né? Eles fizeram um estudo e observaram que poucos são os mecanismos que repassam esse poder para o cidadão, considerando essa opinião na tomada de decisão. Então, o nosso objetivo foi identificar quais eram os mecanismos de participação cidadã que eram adotados nessas iniciativas de cidades inteligentes brasileiras, tá? No referencial teórico, a gente fez um recorte de algumas estratégias de participação cidadã, de um modo mais geral, e depois a gente falou sobre a participação cidadã, mas com esse olhar da cidade inteligente, tá? Em relação aos métodos e técnicas, o trabalho foi dividido em dois momentos. No primeiro momento, a gente fez um levantamento, né, teórico, como a Mariana fez no trabalho dela, foi um trabalho mais de revisão sistemática. Nós usamos a Scopus e a Web of Science para fazer esses levantamentos e buscamos trabalhos que tratassem de participação cidadã dentro da temática de cidades inteligentes. Nós definimos alguns critérios por meio do estudo do Ruland, que é um trabalho que fez uma revisão sistemática na área de cidades inteligentes, e também utilizamos a base SPEL, mas não identificamos trabalhos, né? Tentando trazer essa roupagem da SPEL para um lado mais brasileiro, mas a gente não identificou nenhum trabalho lá. Nesse primeiro momento, a gente fez uma análise bibliométrica, considerando aí os artigos, os problemas, os objetivos, quais os países, as instituições, os pesquisadores que trabalhavam esse tema, e fizemos depois uma análise descritiva, porque o nosso objetivo é identificar quais eram as práticas de participação que são discutidas enquanto cidades inteligentes no Brasil. Então, a busca que nós fizemos nesses trabalhos foi de identificar quais eram as práticas que estavam sendo discutidas nos trabalhos, tá? Então, a parte dos objetivos, dos problemas, dos pesquisadores, ela veio em uma outra, ela veio assim, de uma forma mais coadjuvante. A forma mais protagonista da nossa busca era identificar as práticas. Então, no primeiro momento, foi uma busca nos trabalhos, né, nas pesquisas. E no segundo momento foi uma análise dentro das cidades mesmo, né? E aí nós selecionamos o índice, é o Cities in Motion Index da Universidade de Navarra. Esse é um índice que traz cidades de todo o mundo, né? De vários países diferentes. E no Brasil, as cidades que são ranqueadas lá são as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador e Belo Horizonte. E aí a gente fez um levantamento documental dessas cidades, que eram as únicas que estavam ranqueadas lá, e aí foi um filtro dentro de um ranking internacional, porque ele tinha essa questão mais ampla mesmo, né? Não era um índice brasileiro que, por vezes, tem um viés de marketing dentro das prefeituras. Então, a gente pegou um índice totalmente isento, e aí as 6 cidades brasileiras que apareciam lá eram essas aqui, tá? E aí a gente fez um levantamento documental, identificando o que é que eles faziam de participação cidadã dentro dessas cidades. E aí nós fomos desde os sítios eletrônicos das prefeituras até os planos diretores, buscando essas informações, tá? Esse aqui foram alguns dos documentos que nós utilizamos para fazer esse levantamento, né, dessas 6 cidades. Em relação à análise e discussão dos resultados, como o vídeo era muito curto, né, a apresentação ela foi feita basicamente focada na síntese dos achados, né? No trabalho a gente fez esmiuçou esses elementos de uma forma mais detalhada e no final tem essa síntese. O nosso trabalho ele fez uma categorização dessas práticas. Então nós identificamos que existem práticas
de participação cidadã nessas cidades que foram utilizadas puramente para avaliação de um projeto público específico e depois essa participação cidadã ela encerra. Também observamos que existem mecanismos que são auxiliares da participação cidadã, ou seja, é um mecanismo que ele não é propriamente dito uma participação cidadã, mas ele auxilia o cidadão a realizar uma participação cidadã mais adequada, vamos dizer assim. E temos os mecanismos propriamente ditos de participação cidadã que ficam fixos ali dentro das instituições públicas, né, das prefeituras que nós analisamos, e são são focados realmente na participação do cidadão de forma contínua. Então, nós fizemos essas três categorizações, e aí as primeiras práticas de participação cidadã, que a gente chamou aqui de projetos públicos com participação cidadã, foram essas, né? Onde aparecem as cidades de Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, alguns municípios do Pará e Salvador, né? A cidade de Salvador, e aqui a gente tem projetos públicos que utilizaram a participação cidadã para sua realização. Por exemplo, o Masbice e o Vale do Pinhão, ele foi apresentado, discutido num trabalho, né, que foi desenvolvido por alguns pesquisadores da FGV, com pesquisadores de fora também, de outras instituições de outro país, e eles tiveram um momento onde o cidadão conseguiu participar e discutir lá a questão, por exemplo, da mobilidade focada na questão do uso de bicicletas, por exemplo. No segundo grupo, a gente tem os mecanismos que são auxiliares da participação cidadã. Então, a gente tem, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, e a gente tem, como, por exemplo, algo similar, Salvador Digital, Carioca Digital, que são plataformas que as prefeituras disponibilizam, e para além do cidadão poder colocar ali as suas observações sobre a cidade, eles também conseguem ter acesso a serviços públicos de forma digital. Então, nós compreendemos que esse acesso digital auxilia o cidadão a participar mais ativamente da cidade no momento que a prefeitura vier implantar uma participação mais direta desse cidadão. Um outro exemplo é o Programa Municipal de Linguagem Simples, que existe na cidade de São Paulo. É um processo onde os servidores públicos de determinadas secretarias, eles melhoram, eles facilitam a leitura de um determinado documento, de uma determinada legislação, e faz com que o cidadão consiga compreender melhor essas legislações, para assim poder entender mais sobre a cidade, sobre as legislações que ela tem, os problemas que ela existe nela, para poder opinar. Aí a gente categorizou esses itens como mecanismos auxiliares de participação cidadã. E, por último, os mecanismos efetivamente de participação cidadã, que eles aparecem de formas mais fixas nas cidades. Aqui a gente observou Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, e a gente observou que muitas desses mecanismos de participação cidadã se atêm às ouvidorias, que já são determinadas em lei a sua existência, né? Só que a gente observou também que essas ouvidorias elas foram modernizadas no sentido de dar um suporte para além do telefone, tem um suporte digital, tem um chat, elas também possuem serviços digital, para além do espaço de reclamação do cidadão, elas possuem também alguns serviços digital. Mas a gente observou outros casos também, como, por exemplo, o Participa Salvador, Participa Rio, e o Curitiba Colabora, por exemplo, são exemplos de espaços que são criados para que o cidadão realmente participe ao longo da sua existência ali dentro da cidade em relação a opiniões sobre a cidade. Né? Por exemplo, aqui o Participa Rio é uma plataforma onde a prefeitura inclui os seus projetos e aí o cidadão ele consegue interagir com esses projetos, dando as suas contribuições. Então, é uma plataforma específica para isso. A gente também observou o Code for Curitiba, que é como se fosse um hackathon que a prefeitura realiza, e ali o cidadão ele consegue desenvolver soluções para problemas reais da cidade. Então, ele consegue também co-criar nesse espaço. Então, essas foram as sínteses das práticas que nós identificamos. Em relação à conclusão, a gente observou que os estudos eles também versam sobre processos de comunicação e coprodução, sendo aí a participação cidadã em alguns momentos coadjuvante, né? Então, o Code for Curitiba, por exemplo, ele é um exemplo de coprodução, né, de serviços e soluções para a cidade. Então, a participação cidadã ela existe, mas também existe a coprodução. Então, a gente observou que acontece muito isso também.
Acontece às vezes não a participação efetivamente, mas um processo de comunicação, onde o cidadão ele elenca, ele reclama, ele aponta, mas ele não consegue uma interação maior do que isso. A maioria das práticas identificadas não inclui o cidadão diretamente nas decisões, que é o caso das ouvidorias, por exemplo. Apenas ele elenca e relaciona os problemas ali e nem sempre ele tem feedback. Vou encaminhar para o encerramento. O Curitiba, o Fala Curitiba, Participa Rio e Participa Salvador são exemplos mais fortes, né, dessa participação mais ativa. A gente observou dificuldades também em relação a encontrar as informações, como o Brasília Cidadão, existia o projeto lá, mas não existiam muitas informações. Também há desafios na execução da participação por parte do cidadão, então observamos que em alguns momentos o cidadão ele precisava ser representado por uma entidade de terceiro setor para poder ser ouvido, e como limitação, nós elencamos aqui que nós usamos a base Scopus e Web of Science, que são bases relevantes, né, científicas, mas que elas podem contemplar alguns estudos brasileiros, né, que poderiam discutir outras cidades que não estavam indexados, né, essas revistas nessas bases. Para reduzir essa limitação, nós utilizamos a SPEL, que é uma base brasileira, mas não identificamos material lá. Mas precisávamos fazer o filtro e esse foi o filtro escolhido, né, prezando pela qualidade dos trabalhos. E o outro limitante foi a escolha das cidades, né? Que nós escolhemos as cidades baseadas nos filtros, que foi justamente as bases e o ranking que nós usamos. Poderíamos usar outro ranking, mas preferimos escolher esse, que era um ranking já maior, mundial. E também a gente observou uma discussão crescente sobre cidade inteligente, mas quando a gente inclui o cidadão com esse foco, como foco dessa pesquisa na cidade, a gente observou um número muito reduzido de trabalhos, o que é preocupante, né? Porque a cidade inteligente ela é pensado em trazer mais qualidade de vida para o cidadão. Então, ele precisa ser entendido para que a cidade realmente gire em torno desse cidadão. Aqui eu tenho algumas referências que a gente trouxe, discutiu ao longo do trabalho, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Luiz. Agradeço a apresentação, parabéns pela apresentação. Eu teria alguns comentários para fazer, como a gente acabou passando um pouquinho do tempo e já estamos 5 minutos, para a gente não apertar muito a nossa discussão e o debate final, eu vou passar para o próximo projeto, mas já te agradecer aqui pela apresentação. O trabalho é o engajamento dos atores centrais na avaliação de projetos em extensão em cursos de ciências sociais aplicadas, na perspectiva do modelo de saliência dos stakeholders. Eu falei próximo projeto, é o próximo trabalho, né? Eu estava com o projeto por conta do título na cabeça. Ele é do Everton Margueiro e do Roberto Bazanini, são os autores do trabalho. Eu vi que o Everton já está por aí. Olá, obrigado pela oportunidade. Se vocês me permitem, eu já estou com o vídeo, com o texto também, eu posso colocar por aqui? Tudo bem? Claro, fica à Então, vontade. gentileza de me informar se já está aparecendo a tela aí para vocês? Sim, Sim. aparece bem. Testa o Ok, áudio, por favor. tá, vamos testar aqui. Se estiver muito alto, me avisem também, eu retorno. Um segundo. Não está saindo. O áudio não está saindo, né? Isso. Talvez seja alguma configuração aqui. Em opções de áudio. Certo. E agora? Não está saindo. Não? Vai aí em configurações de áudio de novo, para dar uma olhadinha.
Não, tem outra opção. Seria aqui? Não, fecha aí. Deixa eu voltar aqui. Configurações de áudio, embaixo. No primeiro lugar. Acho que se eu colocar... Se eu colocar o meu fone, talvez ele passe. Só um minuto, por gentileza. Joyce, Oi? você não tem o vídeo dele? Porque eu acho que tá dando conflito com o som, por ele estar querendo transmitir. Quem sabe você passa o vídeo dele, que aí talvez Tá, funcione. vou tentar ver Sugestão. se ele. Aham. Deixa eu ver se ele consegue, senão eu vou deixar aqui no ponto já. Boa, Mariana, eu acho que pode ser. Renata, desculpa. Vou Boa, tentar Renata. agora, tá, pessoal? Eu acho que pode ser uma boa. Mas vai lá, Everton, faz uma tentativa final, vamos ver se a gente consegue. Eu não Não. escuto. Everton, eu vou tentar por aqui, tá certo? Encerrei o compartilhamento, eu concluo, então, ao final da apresentação com os minutos que me restarem, tá bom? Ok. Eu sou Arthur Margueiro, Vocês mestre em escutam? administração, doutorando em administração pela Universidade Paulista Unip, e o doutor Roberto Bazani. Só aumentar a tela, por favor, Joyce. Escutamos. Olá, eu sou Arthur Margueiro, mestre em doutorando em administração pela Universidade Paulista Unip, e o doutor Bazani, do programa de administração da Universidade Paulista Unip. O nosso trabalho é o engajamento dos atores centrais na avaliação de projetos de extensão em cursos de ciências sociais aplicadas, na perspectiva do modelo de saliência dos stakeholders. No cenário atual da gestão do conhecimento, as inovações tecnológicas generativas e também os atributos socioeconômicos, culturais e ambientais têm exercido fortes pressões por mudanças também nos interesses e posicionamentos das organizações de modo geral. Nesse contexto, no sentido de se movimentar pela melhoria de forma profissional Tá travando bastante, né, as pessoal? necessidades e as mudanças fluidas que esses atributos têm exercido de pressão à sociedade como um todo. Uma das formas de se fazer isso também é, dentre as suas missões, por meio das ações extensionistas. As ações extensionistas regulatórios sua avaliação. E no âmbito da sua autoavaliação realizada pelas instituições de ensino, ou também aquelas apresentadas pelos estudos que têm ganhado grande abrangência e interesse nos últimos anos, especialmente a partir de 2018, com o início da curricularização da extensão universitária, o que se verifica é que há uma grande dispersão nesses estudos e algumas contradições no uso de determinadas teorias para embasar o modelo de avaliação da extensão. Nesse sentido, criou-se como questão de pesquisa como a saliência e a transversalidade de saberes e competências dos atores contribuem ao engajamento dos projetos de extensão. Como fundamentação teórica, escolheu-se
um modelo de saliência dos stakeholders, pois esse modelo permite-se utilizar as dimensões de poder, legitimidade e urgência dos atores por meio dos atributos sociais, econômicos, culturais e ambientais que os caracterizam, de modo a compreender melhor o seu posicionamento em relação à entidade pesquisada, para que então possa melhor descrever como que ocorrem essas interações e quais são os níveis de participação, engajamento e especialmente de persuasão e influência desses stakeholders na gestão do conhecimento compartilhado entre elas e, consequentemente, na criação de valor para a própria entidade ou para toda a comunidade ao redor. Dessa forma, escolheu-se também por metodologia a análise de conteúdo, visto que a base de dados que se tinha era de dados secundários de um projeto que longitudinalmente vem sendo executado por uma universidade. Esse projeto trata-se de um projeto em parceria com a Receita Federal e que inicialmente estava sendo aplicado apenas para o curso de Ciências Contábeis. Depois da pandemia, houve a perspectiva de tentar ampliar o horizonte de atendimento aos alunos e de pessoas, e diversos processos foram sendo implementados. E isso tudo está catalogado, né, registrado nos documentos que foram analisados. Nós, então, utilizamos esses documentos para fazer a análise por meio do software Iramutec, e foi detectado que o processo de legitimação dos stakeholders periféricos, tornando-os stakeholders centrais no processo de monitoramento, ao legitimá-los, a melhoria dos resultados do projeto de extensão se deu muito claramente. Para se ter uma ideia, também como resultados observados, nos primeiros anos de projeto, ainda antes da pandemia, tinha-se em média entre 30 e 50 atendimentos por semestre. Atualmente, e nos 2 últimos semestres, os atendimentos foram respectivamente de 560 atendimentos para quase 1.000 atendimentos já agora no primeiro semestre de 2024. E isso se deu não apenas pelo aumento da participação efetiva dos atores primários e secundários, ou seja, dos atores principais, centrais e dos atores mais periféricos. A legitimidade deles se deu de maneira muito clara, mas principalmente por aumentar a participação interna dos alunos de outros cursos também no processo de planejamento, como, por exemplo, do curso de publicidade para efeito de divulgação em mídias sociais na etapa de planejamento do projeto que, ciclicamente, de semestre a cada semestre, acaba ocorrendo. Com isso, foi feito da seguinte forma esse processo: o mapeamento e dimensionamento dos atores, para então comissionamento por meio das unidades de correspondência. Depois, para a análise dos conteúdos, foram identificadas 8 categorias, mas uma delas foi desprezada, porque logo depois da pandemia, uma dessas categorias entrou em desuso pela universidade, não tendo mais inferência para análise e relevância para ela. Então, foram catalogadas aqui 7 categorias, com alguns dos elementos mais latentes aqui, para poder fazer o cotejamento, né, o alinhamento entre as características dimensionais dos atributos de poder, legitimidade e urgência dos stakeholders que participam direta ou indiretamente em cada uma das etapas do processo, e, finalmente, associando esses interesses e posicionamentos em relação às unidades de registro que estão ali categorizadas na tabela no quadro anterior. O ponto focal é que, como atributo definitivo decorrente do imbricamento das relações, se verifica única e exclusivamente na etapa de monitoramento. Nas 3 etapas do projeto, que ocorre, mais uma vez, ciclicamente a cada 6 meses, se verifica a seguinte situação. Na etapa de planejamento, se tem muito mais, ou como ponto focal, a participação da IES de maneira um pouco mais isolada ou parelha com o stakeholder governo. Mas nas outras etapas, na etapa de execução, se vê o envolvimento muito maior da instituição, dos professores e dos alunos, e a queda total da participação do governo na execução do projeto. Agora, na fase de monitoramento, que perpassa todas as etapas anteriores, mas também a avaliação dos resultados ao final,
todos os stakeholders passaram a ser legitimados pela universidade para a verificação e apontamento de pontos de atenção e de melhorias possíveis para os próximos projetos. Então, houve um crescimento, um adensamento muito forte, justamente pela identificação da legitimidade dada aos stakeholders. Com isso, tem-se que, como conclusão, que a dinâmica e a flexibilidade de interesses e de posicionamento das partes interessadas, que podem se modificar no espaço-tempo, devem ser monitoradas pelas entidades para trazer efeitos como se assim fossem elementos estratégicos para efeito de adaptabilidade das suas atividades, no caso, a atividade da extensão. Aqui estão nossas principais referências bibliográficas e eu quero agradecer também à organização pela oportunidade, aos avaliadores por suas contribuições valiosas, não só as críticas construtivas a esse projeto, mas também a futuras pesquisas, e também a CAPES pela Bolsa de Estudos de Doutorado em Administração. Obrigado. Obrigado, Everton. Se puderes comentar rapidamente sobre o trabalho, acho que se eu pudesse fazer um comentário muito breve, acho que, além de tudo, é uma pesquisa que vem num momento muito oportuno, onde se discute a curricularização da extensão, né? E Sim. se pudesse até já falar um pouco sobre a relação disso com esse momento, o que tu enxergas, o que a pesquisa te aponta. Perfeito. Posso compartilhar minha tela para fazer uma conclusão e acrescentar a essa questão provocativa para a gente alimentar também um pouco a discussão final depois, né? Pode Bom, sim, eu vou pedir só que se atente ao tempo, por favor, tá, Everton? quanto? Mais 2, 3 minutos? Fazer o papel de chato aqui, peço Esse, desculpas, mas é esse foi necessário. o meu receio de apresentar, porque se eu o fizesse, eu iria entrar em muitos detalhes e provavelmente extrapolaria o tempo dos demais. Não sendo então mais tão extensivo, essa figura final representa de maneira muito clara os dois momentos da pesquisa que longitudinalmente foi verificada a partir dos dados secundários. Nós conseguimos mapear uma dispersão muito forte entre os stakeholders no cenário mais antigo, em que as expectativas e as percepções pós-execução dos projetos de cada stakeholder estavam muito díspares entre si. Se vocês perceberem no quadro, no gráfico, perdão, as expectativas entre 2018 e 2022 para cada stakeholder está muito distante das percepções finais deles, que eram sempre menores, muito menores das expectativas iniciais, isso antes da aplicação do projeto, por causa de algumas frustrações, dos não resultados, da falta de resultados efetivos, da falta de feedback. A participação efetiva, então, de vários cursos, cada um com a sua expertise, trabalhando de alguma forma no engajamento do projeto, propiciou um aumento substancial. E, assim, a participação dos stakeholders no cenário 23-24 ficou mais parelha, né? Então, as expectativas iniciais continuam, eventualmente, em alguns casos, menores, em outros, elas foram, maiores que as percepções finais, mas ainda assim agora elas estão mais parelhas, mais paralelas, digamos assim, às percepções finais. Esses são resultados bastante interessantes, porque a curricularização, agora saindo do compartilhamento, a curricularização da extensão é uma discussão relativamente recente no cenário brasileiro, e lá fora ela vem sendo pesquisada por diversas outras abordagens, por exemplo, a hélice tríplice, eles chamam apenas lá de terceira missão, né, assim que é intitulado, né, e outras fontes também, como conhecimento, inovação aberta, a gestão do conhecimento, o processo de retroalimentar da universidade em buscar na comunidade externa eventuais gatilhos para aprimoramento das ações de ensino, né? E também de abrir as portas da universidade, essencialmente, para deixar de ser tão centralizada em atender a requisitos governamentais regulatórios e também de ações internas em função da sua de privilégios ou de massificação e de efeito de imagem, né, corporativa,
a partir de pesquisas que enfocam exclusivamente aspectos econômicos decorrentes da inovação tecnológica, por exemplo. Então, a participação mais ativa com a comunidade pode trazer um processo retroalimentar de aprimoramento à economia local, regional, e a extensão é um enfoque fundamental nesse sentido. Bacana, obrigado, Everton, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Nós vamos, então, ao nosso último trabalho dessa tarde. Eu vou pegar aqui o título novamente. Qualidade percebida do saneamento básico, uma análise a partir dos 4 componentes, da Renata Ravanello. Fica à vontade, Renata, o tempo e a palavra são seus. Tu tens o vídeo aí, Joyce, para... Sim, vou colocar, tá? Tá bem, obrigada. Obrigado, Joyce. Quando eu der play, vocês dão o ok, por favor, para o áudio. Qualidade percebida básico, uma componente. Uma ferramenta de inclusão social, pois seria a qualidade devida à população. Conforme a definição, então, o saneamento básico é um conjunto de serviços públicos e instalações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O objetivo do trabalho é identificar a percepção dos usuários a respeito da qualidade dos serviços públicos de saneamento básico a partir dos 4 componentes. O saneamento básico, ele trata do acesso e disponibilidade de serviços que são essenciais para a saúde pública, pois são necessidades básicas de qualidade de vida do ser humano. Ele foi previsto na Constituição Federal, no Marco Legal do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, e o novo Marco Legal, que é a Lei 14.026 de 2020. Aqui para mim parou o som. Não sei para vocês. Acho que a Joyce travou. Ah, pode ser. Joyce, estás por aí? Ela caiu. Tu consegues reproduzir o vídeo daí, será, Renata? Eu posso tentar também, pegando a programação aqui, só que eu teria que acessar tudo. Vamos ver se eu me coordeno aqui. Peraí. Eu tenho ele aqui, eu posso tentar... Será que no compartilhamento ele vai funcionar? Olha, eu acredito que sim. Eu vou tentar. Vai tentando qualquer coisa quando a Joyce voltar. Eu vou tentar aqui também, ver se eu consigo puxar. Vocês veem? Estão ouvindo? Eu vejo. Ouvem? Escutando, não. Não, escutando. Não, mas É, um colega aqui que participou no chat, eu até deu um joinha para ele, deu a dica. Tira, por gentileza, o compartilhamento e quando você for realizar novamente o compartilhamento, na tela que abre-se para que você selecione a tela cheia para ser compartilhada, vai aparecer para você uma opção logo abaixo, compartilhar também o áudio do sistema. Flega ele que aí libera. Eu não tinha visto no chat na hora da minha apresentação. Tá, peraí. Aí eu venho aqui no compartilhamento. E aí eu tenho que botar
Onde que eu Ali clico? embaixo, bem embaixo ali, ó, tem Also Share Audio. Consegue ver ali? Quando tu clica em Share Screen, não sei se tem português ou inglês para ti, mas embaixo ali, ó, tem um sonzinho que aí tu vai. Para mim não aparece, só aparece a tela cheia e o compartilhar. Ah, seria isso, deixa eu ver. Aqui eu acho que é. Vou tentar, cliquei. Vamos ver se agora vai. Olá, eu sou a Renata. Deu certo? Ah, Oi, apertei no oi. lugar certo. Eu vou aumentar o meu som aqui também um pouco. Se ficar muito alto, depois me diga. E vou realizar a apresentação do trabalho Qualidade Percebida do Saneamento Básico, uma análise a partir dos 4 componentes. O saneamento básico, ele é considerado uma ferramenta de inclusão social, pois ele eleva a qualidade de vida à população. Conforme a definição, então, o saneamento básico ele é um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O objetivo do trabalho é identificar a percepção dos usuários a respeito da qualidade dos serviços públicos de saneamento básico a partir dos 4 componentes. O saneamento básico, ele trata do acesso e disponibilidade de serviços que são essenciais para a saúde pública, pois são necessidades básicas de qualidade de vida do ser humano. Ele foi previsto na Constituição Federal, no Marco Legal do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, e o novo Marco Legal, que é a Lei 14.026 de 2020. E aí, a partir dessas legislações, foram estruturados o Plano Nacional de Saneamento Básico, os planos estaduais e municipais para a operacionalização desses serviços. E é importante ser ressaltado que, quando trazida à pauta a realidade e a extensão do Brasil, há muitas disparidades geográficas que dificultam o acesso a esses serviços. Já quando a gente fala de qualidade de serviços, a melhoria dessa qualidade nos serviços públicos ela vai ser gerada quando há a aproximação e a inclusão da percepção dos cidadãos no desenvolvimento da gestão. Isso vai gerar uma maior qualidade nos serviços prestados, além de ser de relevância estratégica. O presente estudo ele é descritivo, foi realizada uma pesquisa survey com questionário estruturado, a população pesquisada foram os moradores do estado do Rio Grande do Sul e como técnicas de análise foram utilizadas estatísticas descritivas e análise de regressão. Apresentando os resultados, então, o perfil dos usuários, a maioria do gênero feminino, com predominância da etnia branca, a idade média de 37 anos. A escolaridade e a renda são bem heterogêneas, com predominância dos respondentes com ensino médio e que possuem renda entre 1 e 4 salários mínimos. Já quanto à ocupação, a maioria são empregados assalariados, seguidos dos autônomos. Com relação aos serviços de abastecimento de água potável, 89% dos entrevistados responderam que ele é proveniente de rede geral, seguido de poço, que é água subterrânea. Aí, alinhado a isso, se verifica que 63% desses usuários, eles utilizam para consumo essa água que é proveniente da própria rede de abastecimento. E com relação ao armazenamento, 57% eles vão fazer em caixas d'água e 33% eles não realizam nenhum tipo de armazenamento. Então, com relação ainda à reutilização da água, a maioria dos usuários não realiza nenhum tipo de reaproveitamento, enquanto um percentual de 23% reutilizam para limpeza de pátio e 21% para jardinagem. Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a maioria das residências, 44%, possui a rede de coleta de esgoto, seguido de outras 16% que possuem fossa séptica ligada à rede e 12% que possuem a fossa séptica sem ligação à rede. Com relação ao conhecimento ou não de serviços, 19% não sabem como é o esgotamento da residência, 36% não possuem conhecimento a respeito do tratamento, embora 28% afirmem que o esgoto é coletado e tratado, 22% que o esgoto sequer é coletado. Se tratando dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os usuários são quase unânimes, 94%, afirmando que eles são prestados por coleta realizada por caminhão. Se falando de separação de lixo comum e recicláveis, 41% realiza essa separação, mas não lavam as embalagens.
23% eles realizam a separação e a lavagem e 22% não realizam a separação, com a justificativa de que não há coleta seletiva no bairro em que residem. Nos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, a predominância se dá do sistema de drenagem por bueiros, mas se destaca que 19% dos respondentes não sabia como se dava isso e 17% também responderam que não possuem sistema de drenagem. Com relação, então, à frequência dos problemas de serviços de saneamento básico, os usuários eles possuíam como alternativas uma escala Likert de 5 pontos, com as opções que iam de nunca, raramente, às vezes, frequentemente, até sempre. Então, raramente foram identificados problemas com o abastecimento de água potável. Os serviços de esgotamento sanitário também foram considerados os mais adequados. Eles apresentam a menor média, abaixo de 2, ou seja, quase nunca são observados problemas de cheiro ou transbordamento. Já com relação à drenagem e manejo de águas pluviais, também se verificou uma média próxima a 2, e a maior média observada se deu no serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em que os usuários referiram que às vezes existem problemas com relação aos lixos nas ruas e calçadas, que leva à proliferação de animais e mau cheiro. Chegando-se à qualidade geral dos serviços de saneamento básico, observa-se que a variável ela apresentou uma média igual a 7, e com isso se infere que os resultados eles indicam a qualidade percebida como satisfatória pelos usuários, mas ainda há necessidade de melhorias na prestação desses serviços. Quando trazidos os resultados do modelo de regressão estimado, que tem como variável dependente a qualidade percebida, a percepção da qualidade desses serviços ela vai ser inversamente afetada pelos problemas decorrentes dos 4 componentes do saneamento básico. Ou seja, quanto maiores os problemas identificados pelos usuários, pior vai ser essa qualidade percebida. E dentre os 4 fatores, o que tem maior coeficiente é o de abastecimento de água potável, principalmente pelo fato de que grande parte da população não possui um sistema de armazenamento de água. E, em ocorrendo a falta de oferta desse serviço, isso vai gerar diretamente um problema de falta de água nas residências, e assim vai impactar diretamente na perda do bem-estar dos usuários. Assim, conclui-se que os serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, eles são os percebidos de forma mais satisfatória pelos seus usuários, e o de abastecimento de água potável ainda o melhor estruturado. Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, embora exista uma boa cobertura da coleta dos resíduos, o lixo nas ruas é considerado o principal problema pelos seus usuários, principalmente pela questão do acúmulo de animais e pela proliferação de mau cheiro. Já a drenagem e manejo de águas pluviais, eles foram considerados satisfatórios com alguns eventuais problemas identificados. Então, de uma forma geral, a qualidade dos serviços de saneamento em todos os seus componentes, ela é percebida satisfatoriamente pelos seus usuários, mas ainda existem algumas necessidades de melhorias. Aqui estão apresentadas algumas das referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Parabéns pela apresentação. Vou te pedir para fazer brevemente, acho que a gente ainda tem um tempinho depois para discussão, mas para brevemente comentar um pouco o teu trabalho, a execução, a realização dele. Parou o compartilhamento? Não sei o que apareceu. Não, ainda não. Ainda não. Aonde que eu clico? Em cima tem um espaço vermelhinho. Mas eu já cliquei lá. Será que eu... Tá, mas eu posso ir falando pra gente não perder tempo? Pra mim acabou. Não tem mais não. Não, acho que é só no share screen ali, no compartilhar tela, se tu clicar de novo, ele desaparece. Parar de compartilhar. Mas eu posso ir fazendo os comentários por causa do tempo. Claro, fica à vontade, vai lá, por favor. Tá, então assim como pode-se perceber, o trabalho que eu apresentei, ele traz bastante dados, né? O nosso objetivo dele foi fazer uma coleta, assim, do panorama dos serviços de saneamento básico aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde ele foi aplicado,
a gente realizou a aplicação de questionários com entrevistas, né? E aí a gente teve um retorno de 1.114 questionários válidos, que geraram todos esses dados que foram, né, explanados aqui de uma forma sucinta e rápida no vídeo, né? Mas o objetivo principal desse estudo, ele se deu também pela questão de a gente ter uma evolução da legislação do saneamento básico, que ela começa lá na década de 50 e vão sendo estabelecidas legislações e planos do nacional, os estaduais e os municipais, no sentido de serem estruturados esses serviços, serem, né, operacionalizados e com objetivos e metas, eu diria até de certa forma audaciosos, para até 2030 nós termos uma cobertura total, o acesso total a toda a população a esses serviços, né? E se vê que de uma forma incipiente a gente não vai alcançar essa meta, né? E também outra coisa que nos chamou a atenção foi que, na verdade, o que se tem de dados, né? Existem alguns estudos e programas assim de municípios no sentido de ser desenvolvido o saneamento básico, né? Mas os municípios alimentam o Sinis, então não tem pesquisas com os usuários, vamos dizer assim, com a pessoa lá da ponta que efetivamente recebe esse serviço. Então, o nosso intuito é captar essa percepção para criar uma avaliação que pudesse ser realizada e gerado dados para que isso também fosse incluído no momento do estabelecimento das estratégias da gestão para que esses serviços realmente consigam ter efetividade, né? Consigam ter a eficácia buscada e também que a população venha a ter uma voz, uma participação mais efetiva, né? Buscando captar essa percepção. E ainda também, a gente realizou a pesquisa, ela foi de janeiro a abril de 2024. E como sugestão também de trabalhos futuros, a gente deixou que novamente ela fosse reaplicada, porque em maio, a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve a questão das enchentes. Então, a gente já tem, como dizer assim, acredito que algumas respostas certamente viriam em outros sentidos, dados, né, já teriam um outro resultado. E também outro fator que é bem relevante quando a gente vai fazer a pesquisa no sentido do saneamento básico é a questão da territorialidade, porque a gente sabe que, por exemplo, o Brasil, ele tem, as regiões são muito díspares, né, em todos os sentidos, tanto sociais, econômicos, culturais, e que daí também poderiam ser feitos trabalhos no sentido desses comparativos, que acho que gerariam uma contribuição bem grande para a gestão pública, né, no estabelecimento dessas metas e objetivos que até então elas vieram no arcabouço legal e elas são de uma forma geral. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Bacana, Renata. Obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu estava pensando aqui, nós temos aproximadamente 20 minutos, e eu acho que tem, assim, de certa maneira, todos os 4 trabalhos apresentados aqui, eles têm proposições técnicas para uma melhoria ou uma proposta, né, de inovação no âmbito da participação social, né? E a gente vive um contexto onde a participação social ela é super difícil, né? A gente vive, eu, por exemplo, eu participo aqui do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis. E os desafios que a gente vê numa instância já consolidada, bem institucionalizada de participação social, né, que são as políticas dos conselhos, que tem já toda uma trajetória, um histórico no Brasil, a gente poderia pegar desde conselhos de saúde, né, claro, os culturais engatinhando nesse sentido em comparação, mas já com uma estrutura de muitos anos de existência, os papéis bem definidos, etc. O que eu lançaria de pergunta para todas e todos
como vocês entendem essa possibilidade assim de proposição técnica nesse contexto de esvaziamento da participação cidadã? Eu acho que todos os artigos e todos os trabalhos mostram muito bem a importância disso, todo mundo defende a importância disso, quer seja para o accountability, quer seja para a melhoria dos processos, quer seja como um feedback, né, da avaliação da percepção do usuário e como isso enriquece a possibilidade da gente ter um diálogo e uma participação social, mas eu gostaria de provocar vocês a falarem um pouco de como vocês enxergam, né, essas possibilidades técnicas que vocês suscitam nesse contexto de um esvaziamento da participação social, nesse contexto de dificuldades bem amplas, né? Eu acho que todo mundo vai ter alguma tensãozinha, alguma dificuldade nesse sentido para falar e para comentar como poderia, de repente, iluminar essa questão. Vai lá, Everton, fica à vontade. Eu só lancei a provocação, é para quem se Tá sentir bom. provocado. Não tem obrigação, ninguém tem, não é perguntinha de final de apresentação, não, tá? Fique à Eu vontade. achei bem interessante porque muitos trabalhos aqui eles se conversam de maneira complementar, né? Nós estamos falando direto ou indiretamente de políticas públicas, seus reflexos para a sociedade e como a sociedade se reporta a elas. E eu fiz um estudo recente também sobre análise de políticas públicas e eu detectei no estado da arte desses movimentos que existe uma tendência de observância atualmente, nos últimos 5 anos especialmente, mas ainda está Trancou para vocês também, pessoal? das partes. Everton, Tô. nós te perdemos um pouco. Se puder retomar, por favor. Tu deu Tá, uma trancadinha aqui para gente, tá. desculpa. Eu percebo que existe uma tendência, um aumento de tendência nos estudos de trazer para dentro da perspectiva de gestão pública, de políticas públicas, a participação efetiva da sociedade. Essa participação, como alguns estudos aqui hoje abordaram, muito bem, inclusive, ela é muito reativa, né, para o setor público. Ela não participa do processo decisório. E esse é o aspecto, né? Então, nós detectamos uma tendência também de que a cultura de práticas da população, né, dos usuários da política pública, quando ela é reativa, no sentido de ser negativa, ela traz reflexos de realinhamento do planejamento e da proposição de melhorias em políticas públicas. E esse é um processo de retrofit também, inclusive em auditorias internas, né? Também sou de universidade pública, na UADIN lá a gente tem esse movimento e tal. O engajamento dos atores, né, mais distantes, a sociedade civil, a participação de especialistas, às vezes o engajamento que se dá, como também foi observado em um dos artigos aqui, com a participação da sociedade com algum tipo de interação, que nós chamamos assim de uma espécie de governança participativa, de orçamento participativo, para poder trazer análise para planejamento e decisões, nem sempre são acatados necessariamente em função dos anseios da sociedade. Então, é interessante trazer à baila todas essas discussões. Eu não sei se mais alguém quer comentar. Eu achei perfeita a colocação do Everton, né? É um trabalho longo que deve ser, né, tentado, realizado. O trabalho de Kevin, que é como ele bem colocou, né? Os temas se conversam. Achei interessante porque ele fala justamente na questão da participação cidadã. E aí começaria nesses órgãos menores, não sei como é que trabalhar essa cultura organizacional, que é o mais difícil, né? A gente vê lá na universidade, por exemplo, a partir do momento que a auditoria ela faz o seu trabalho, ela faz suas colocações, há uma resistência grande da comunidade, e aí dos professores,
que deveriam ser os primeiros, dos gestores. Inclusive, já se pensou de ter um momento lá, de um diálogo, de uma participação da comunidade junto ao reitor. Ele chegou a começar esse projeto, mas não deu certo. Então, assim, no primeiro momento só foram 10, no outro momento 3, hoje não aparece ninguém. Então, eu acho que é um desafio grande, viu, Fernando, de tentar trazer essas pessoas, porque tem que partir daí, né? Mostrar a importância, né, às pessoas, dessa participação. E a partir do momento a gente conhecer os problemas, entender esses problemas, discutir e tentar solucioná-los. Perfeito. Eu me senti super contemplado pelos comentários de vocês. Acho que está super rico o debate. Eu extrapolaria ainda, Mariana, acho que não é nem. É também uma questão de cultura organizacional, mas é também uma questão de formação cívico-cidadã, de subjetividade democrática, participativa, né? Nesse contexto de um individualismo exacerbado, de uma realidade onde a participação social ela não está muito bem trabalhada no nosso, vamos dizer assim, no subjetivo do cidadão, né? Então, é interessante essa constituição, os desafios que isso implica, né? Eu acho que existem ferramentas que vêm sendo apresentadas e hoje os trabalhos apresentaram alternativas muito interessantes, mas que, de certa maneira, enfrentam esse desafio, né, de um contexto onde a participação social é dificultada por elementos políticos, ideológicos, aí a gente poderia pensar, enfim, em outras linguagens, né? Eu acho interessantíssimo o que vocês colocam e é muito bom ver ferramentas como essa sendo trabalhadas, sendo pesquisadas e desenvolvidas aí nas universidades. O que mais, pessoal? Mais alguém teria alguma pergunta a fazer, algum comentário, alguma questão? Eu tenho algumas coisas anotadas aqui. A gente tem ainda 10 minutos. Apenas, Fica à vontade, Renata. né, vendo toda a exposição e o debate final, aí eu fico pensando também que tem a questão da formação, tem a questão, né, da cultural, que é muito enraizada, mas também eu acho que a gente vive um momento em que os cidadãos, assim, os usuários, eles estão um pouco desacreditados, né, na questão dos serviços e que eles podem ser melhorados, então eles acabam, de certa forma, vamos dizer assim, se contentando porque tem uma dependência daquela prestação de serviço, né, do recebimento daquilo. Eu falo isso enquanto eu trabalho numa secretaria de saúde, então é bem, a gente vive isso no dia a dia, sabe? E aí, se tem um descrédito deles na questão de serem ouvidos também. Eu acho que as questões, às vezes, até no início havia, não digo no início, mas eu digo quando se tinha mais uma participação, tipo de conselhos, se levam as demandas, e às vezes por outras questões, sejam políticas, sejam de prioridades de gestão já estabelecidas, até mesmo de legislações que têm a ser cumpridas, né? Que daí entram outras questões de não ter o recurso, ter que priorizar, ter que escolher o que dá e o que não dá para ser realizado. Então leva também um pouco do descrédito, né, dos usuários nisso, de que se eles virem a participar, deles contribuírem, eles serão efetivamente ouvidos. Então eu acho que é uma mudança cultural que vai demandar, vamos dizer, de toda a sociedade, incluindo assim os gestores também, a comunidade, a gente que está aqui, né, realizando esses estudos, né, no sentido de tentar dar ferramentas e um arcabouço, né, até de informações mesmo para os gestores, que de certa forma, vamos dizer, são pessoas que têm um pouco mais de acesso, né, a, a um desenvolvimento cultural, intelectual, para que eles consigam também mudar essa visão e entender que o importante no desenvolvimento, né, do serviço lá, enfim, é o atendimento da necessidade daquele usuário. É uma política pública que vai ser efetiva para o usuário. Entende que isso vai ter um retorno para a sociedade. Então, acho que seria mais nesse sentido.
Eu concordo, eu vejo muito isso na prática, Renata. Eu acho que esse é um ponto-chave da questão. Acho que um dos elementos que o Everton traz e a Mariana traz, que é essa participação sem o protagonismo, né? Uma participação que está alijada do processo decisório, ajuda muito a entender esse descrédito com relação ao processo participativo, né? E aí a gente vê, de fato, isso acontecer. É uma participação que, quando ela não se coloca né, próxima às decisões, ela não tem poder de decisão, ela vira ou meramente consultiva ou reativa, como o Everton colocou, ela muito facilmente, por ser um processo também desgastante para o cidadão que se envolve, né, e aí diferentes instâncias de participação exigem diferentes níveis de envolvimento, mas há esse desgaste e a pessoa que se doa naquele processo, às vezes cria um descrédito, até uma ojeriza ao processo participativo. Esse é um problema sério e que, na minha opinião, tem muito a ver com isso que o Everton colocou, isso que ele destaca, né? Que é a participação social, porém não cidadã, vamos dizer assim, né? Não, ela não tem uma capacidade, a pessoa não é empoderada no sentido de tomar as decisões ou dizer aquilo que prefere ou como gostaria que fosse. Então, fica sempre uma postura reativa da sociedade civil. Muitas vezes isso, inclusive, se a gente for analisar para fins de planejamento da administração pública, é terrível, porque quando surge alguma necessidade de alteração, tem todo um replanejamento. Então, é interessante a gente pensar como esses processos de participação, vou usar um termo aqui não acadêmico, mas vou pedir licença para vocês, meia boca, né? Eles, como esses processos meia boca, eles vão nos desgastando em termos de quem acredita e defende e tenta fazer as pessoas perceberem a importância dos processos de participação social para a melhoria dos serviços públicos e da sociedade em geral, né? Então, acho que o pessoal pega num ponto aí fundamental. Pessoal, eu não fui no que não falei, mas se eu assim pudesse contribuir, eu achei assim, eu fiquei muito contemplado na fala de vocês, né? Mas assim, na linha do que a Renata falou, né? Se pudesse colaborar, acho que tem essa questão muito assim do pertencimento, né? Do cidadão em relação à cidade, até para o cuidado com o bem público, né? Eu moro numa cidade de interior. Sempre morei em cidade interior, né? E recentemente eu estava em Maceió, que é uma capital, mas tem uma pegada assim ainda muito de interior. E a gente observa muito isso, né? Assim, que às vezes o próprio bem público não é observado como cidadão, como sendo dele, né? Então, a partir daí a gente observa que o trato já é um pouco prejudicado, né? Então, assim, eu tenho pesquisado essa temática de cidades inteligentes com esse foco, né? No olhar mais assim para o cidadão. E uma das coisas que eu tenho observado é essa questão do pertencimento, nessa necessidade, e também que a gente está discutindo muito sobre cidades inteligentes, tecnologia, mas a gente está deixando muita gente de fora, né? Por exemplo, a gente tem estratégia de governo digital. Elas foram discutidas, né? Foi discutido em vários estados, né? Mas, assim, e o pessoal que está lá no bairro, numa cidade interiorana, aqui no interior que eu estou, tem mais ou menos 60 mil habitantes. Tem interior próximo aqui que tem 3, 4 mil habitantes. Então, assim, a expectativa de melhoria desse pessoal é muito pouco, né? É muito baixo, assim. Então, eu acredito que esse processo de participação, ele é importante ter esses aspectos digital, né? Porque a gente otimiza, melhora, mas há necessidade realmente de uma presença maior em bairros, por exemplo, né? Levando esse processo, se esse processo fosse levado totalmente a sério, né? Essa presença em bairros, essa presença mais física, esse corpo a corpo, né? Como eles fazem campanha, né? Como a gestão pública faz na campanha, né? Ele vai ali no bairro, é corpo a corpo. Então, aí as pessoas vão observar realmente que foram ser ouvidas, né? E aqui na Paraíba a gente tem o orçamento participativo, né, do Estado. E eles vão para as cidades. Mas o que é que acontece quando vai para as cidades? O corpo da prefeitura ali, aquele grupo político da prefeitura, ele vai em massa para o orçamento participativo, ele leva a demanda já política definida dentro ali nas quatro paredes ali da prefeitura. Então, realmente, a população acaba sendo ouvida, vamos dizer assim, menos verdadeiramente, vamos dizer assim, se esse termo existe, né? Acaba que fica realmente ali no jogo político do que eles prometeram em campanha, por exemplo, eles precisam entregar. Então, tem esse viés político muito forte, que é importante
mas que também tem alguns momentos que eu acho que atrapalham um pouco. Acho que se pudesse colaborar seria mais ou menos nesse sentido. Legal, Luiz. Acho que tem uma coisa da tua fala que vale, eu gostaria bastante de destacar, acho que tu tens razão. E a gente tem que tomar muito cuidado porque qualquer projeto político, público, a gente, ao ferir a ele um processo de participação social, é algo que legitima esse projeto, né? Então, a gente ter esses projetos, aí tu colocaste, tu falasse o faz de conta ou o parecer acontecer, né? Muitas vezes isso dá uma legitimação muito forte para projetos públicos, projetos políticos, etc. Então, tem esse viés da participação social aventada, né? Que nem sempre é verdadeira e que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque sempre aonde aparece um âmbito de participação social em um projeto qualquer, né, do executivo, enfim, essa participação ela tende a legitimar, ela tende a chancelar, né, uma vez que houve a suposta consulta, isso traz robustez para o projeto. Então, daí, acho que essa questão que tu trazes, né, que é um âmbito político que muitas vezes conta como negativo, e é preciso sempre entender também essas nuances da questão da participação social e do seu papel legitimador, se a gente for usar uma teoria weberiana aí, né? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu gostaria de encerrar aqui primeiro agradecendo a todas e todos. Acho que foi uma discussão super bacana, trabalhos muito ricos, com muita interface entre eles, o que facilita também a condução da sessão. Agradeço a todas e todos pelas apresentações, parabenizo pelos trabalhos. Qualquer coisa que precisarem, eu vou deixar o meu contato aqui no chat, fico à disposição. E foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês, discutindo e pensando. Professor Fernando, Agradecer. se tiver alguma Desculpa. consideração a fazer em relação à apresentação e queira mandar, a gente agradece também, tá? Porque eu sei que o tempo é corrido, mas se tiver alguma Claro, consideração que você fez, que anotou, a eu, gente recebe, porque com complementa a avaliação certeza. às cegas, né? Se tiver, a gente recebe, tá? Perfeito, perfeito. Eu tenho contato de vocês pelo CMAD, e aí eu entro em contato por e-mail para passar os feedbacks, mas eu achei, já adiantando, achei muito boas as apresentações, gostei das gravações do vídeo. Eu recebi ontem essa notícia, eu não sei se vocês tinham sido informados de como seriam as apresentações. Chegaram a ser informados antes? Chegou para mim ontem, É? porque É, ia ser combinado, né? então, Eu aí eu não preferi recebi. flexibilizar, porque quando é assim também a gente às vezes passa a semana inteira preparando uma coisa e para mudar um dia antes não é dose, né? Então, acho que ficou legal, acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo muito bem. E, enfim, agradeço aí todo mundo, deixei meu contato no chat. E eu vou tentar entrar em contato com vocês por e-mail daí, Luiz, com o pessoal todo, para passar o meu feedback da apresentação, minha apreciação dos artigos. Eu cheguei a escrever alguma coisinha em cima de cada um. Eu disponibilizo isso para vocês. Parabéns Obrigado. a todos pela apresentação, foi muito bom, muito aprendizado. Professor Fernando, obrigada pelas contribuições no evento. Então, aguardamos vocês na próxima edição. Obrigado, Joyce. Obrigado por fim, Joyce. Obrigada. Obrigado pela ajuda Obrigada, toda aí. Um gente. beijo grande. Tchau, tchau. Boa Obrigado, tarde. professor. Parabéns aos Obrigado, Tchau. demais. pessoal. Forte abraço a A todos. Obrigado todos. pelas Foi oportunidades ótimo. e as trocas foram excelentes. Foi Excelente. Um foi ótimo. abraço. Todos.